Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta terça-feira. Hoje é dia 21 de janeiro de 2025, o episódio de número 416. Quem fala com vocês aqui é o Lucas Luquezzi para trazer as principais notícias do dia com a ajuda do nosso grupo de repórteres da Folha de Boa Vista. Muito obrigado a você que acompanha mais uma vez o nosso podcast. Tem a seção de comentários do canal da Folha aberta para você no YouTube e o Zap da redação para sugestões de matérias, de entrevistas, reclamações, seja qual for a sua mensagem, o 99971-5300. Resumindo aqui um pouco do cardápio de notícias de hoje, nós vamos tratar sobre as últimas notícias que tivemos sobre o cemitério clandestino que foi encontrado no bairro Precumã, numa favelinha ali do bairro Precumã, na divisa ali com o bairro Cinturão Verde, e preocupantes, inclusive, né, as informações que a gente recebeu de lá. Hoje, inclusive, teve uma entrevista coletiva concedida por órgãos de segurança do Estado. Já a nossa editora-chefe, Dina Vieira, vai trazer informações a respeito disso. Tem também, gente, sobre a conta de luz residencial que vai ficar mais barata a partir de sábado. Vamos trazer também detalhes sobre o processo seletivo da Prefeitura de Caroebe, que oferta salário de quase R$5 mil. E ainda, gente, vamos falar do novo prefeito da cidade de São Luís do Anauá, a cidade que foi campeã nacional em receber emendas PIX no Brasil, com mais de R$100 milhões. E olha, a curiosidade, ou melhor, a ironia desse sentido é que o novo prefeito está declarando situação de emergência por falta de dinheiro, gente. É exatamente isso, e já a gente trata a respeito desse assunto, que muito preocupante, né? É uma cidade que recebeu tanto dinheiro e está alegando falta de dinheiro para poder cumprir as suas obrigações. Já a gente fala a respeito disso. Deixa eu dar as boas-vindas aqui à minha editora-chefe, Dina Vieira. Seja muito bem-vinda, Dina, ao nosso podcast. Olá, Lucas. Boa noite aí para você que está sintonizado, né, na 100.3 e também pelo YouTube. Dina, você foi lá na entrevista coletiva de hoje com os órgãos de segurança do Estado, os principais órgãos de segurança. Queria que você falasse um pouco o que você conseguiu absorver lá e traz informações para a gente aí. Isso, né? Hoje aí as forças de segurança se uniram lá para fazer essa entrevista coletiva, né? Segundo o secretário de Segurança Pública, após a coletiva seria aí realizada uma reunião entre eles, né, para traçar estratégias para combater aí o crime organizado, né, para trazer aí para a sociedade uma solução relacionada a esse caso que chocou aí, né, Roraima de ontem para hoje, né, inclusive ainda está, né, sendo feito aí escavações no local onde foram encontrados já 5 corpos, né, 3 deles foi confirmado hoje nessa coletiva que são de mulheres, né, e os outros 2 são homens. Inclusive a delegada-geral Darlinda Moura, né, citou que um desses corpos masculinos estava com as partes íntimas mutiladas, né, e um dos corpos femininos estava ali enterrado mais ou menos aí 6 meses, né, pelo estado, né, de esqueletização já do corpo, né, que estavam ali só os ossos. Então eles já têm uma média de que esse cemitério, ao mínimo, funciona ali há uns 6 meses, né? Está sendo desovado corpos ali, né? Hoje pela manhã, aí o Corpo de Bombeiros esteve lá, né? Iniciou aí com a ajuda de cães farejadores, né? Para ver se localiza mais corpos. A CAE também está auxiliando, né, segundo eles, com um aparelho que é o georradiador, alguma coisa assim, que é para identificar buracos no solo, né? Então eles também estão usando essa tecnologia, além de detectores de metais, né, para localizar aí munições, né, balas que foram deflagradas. Segundo a delegada, não foi encontrada até o momento nenhuma munição. Sim. Né, no local. Eles acreditam que todas as pessoas foram mortas no mesmo molde, que seria com facas, né? Então os corpos têm marcas de facada, né? Inclusive tem corpos que estão ainda em decomposição? Em decomposição, que ainda estão ainda inteiros, né? Que foram mortos recentemente, né?
segundo a delegada agora, o empenho deles é para que seja feita aí a identificação desses corpos. Então, eles pedem, né, que as famílias que tenham entes desaparecidos, que vá até o IML, Sim. né, que levem aí toda a documentação que eles possam, né, todas as informações para que eles possam traçar aí com os exames que vão ser feitos para comprovar aí a identificação, né, desses corpos. Uma informação lá que foi dada, Lucas, é de que os criminosos utilizaram cal para poder minimizar o cheiro, né, dos corpos. Então, por isso que ninguém Sentiu, sentia, né, esses nas corpos lá. proximidades. Então, usavam aí esse artifício para minimizar o cheiro, né, para evitar aí que fosse descoberto. Exatamente, dificultar, né, a investigação, né? Isso mesmo. Mas aí as investigações, né, continuam. A delegada pediu, né, inclusive encarecidamente, né, que as pessoas, porque eles fizeram agora um isolamento, então não pode se aproximar, né, que as pessoas não adentrassem esse local, porque é um local de um crime, está sendo feito perícias lá, né, estão procurando. Inclusive, né, ela até reclamou que foi mexido no local antes da polícia civil chegar, da perícia, então acabou que pessoas se aproximaram, que agora está dificultando aí essas investigações, né, porque o cenário foi mexido. Uns outros pontos também que foi citado, né, quem chamou a atenção foi a delegada Miriam de Manso, inclusive, né, para a questão das informações serem repassadas, né, conforme as apurações, conforme a confirmação da polícia, com a fonte oficial, né? Exatamente. Ontem a gente tomou todo esse cuidado, né? Inclusive a gente aqui, quando a gente foi no papo de redação, a gente não tinha um número concreto, mas a gente, né, falou dos corpos que haviam aí sido confirmados, e no final do dia confirmamos aí 5 corpos, que é o que tem até agora. Mas nas redes sociais, né, blogueiros, né, pessoas estavam divulgando até 30 corpos. Gente, pelo né? amor de Então Deus. isso gerou um temor, inclusive, né, a delegada tem muitas famílias com entes desaparecidos, então isso acaba, a pessoa, né, já começa a achar que o seu ente é uma das vítimas, então gera aquele temor na cidade. Então, Sim. eles pediram para que as pessoas tenham esse cuidado de não ficar divulgando, porque são fake news, Claro. né? Aí, até que se comprove ali, até porque a polícia confirme mais um corpo, né? Então, para que não sejam divulgadas aí nos grupos de rede social, né? Nos Instagrams, esse tipo de informação alarmante, Sim. né? De que ontem estavam divulgando aí. Ai, gente, eu acho de profunda falta de respeito com as pessoas, eu digo com a população, né? As pessoas, elas acham que podem fazer aqui, vou lá fazer uma foto, fazer um vídeo, entrar na cena de um crime, né? Porque você tá lá num local em que os criminosos passaram, deixaram esses corpos lá, e aí você acha que tá tudo bem, né? Vou lá divulgar, vou soltar nos grupos. É de profunda falta de responsabilidade essa questão, né, gente? Isso. Profunda falta de responsabilidade. Você mexe na cena do crime, né? Você causa um tipo de comoção que, de certa forma, é desnecessária naquele momento. Né? Então, acho que até atrapalha, né, as investigações. Aí a gente, né, a gente, como imprensa, a gente trabalha respeitando o limite que a polícia impõe, claro, né, e a polícia sempre respeitando aí o nosso trabalho e dá tudo certo. Então, É. jamais vai invadir aí um local de um crime, até porque ali tem provas, né? Ali Sim. tem, né, vestígios que a polícia ali pode usar para chegar até os criminosos de forma mais rápida. Pelo amor de Deus, gente. Tem uma outra informação, Lucas. Pode falar. Perdão. Que foram ontem, né? A gente até chegou a noticiar à noite que foram 4 pessoas detidas, né? Fora o rapaz que foi quem entregou lá o local. Esse rapaz, segundo a polícia, ele estava realmente, segundo ele, fugindo, né? De facção, de 2 criminosos. Facção venezuelana, inclusive, né? Isso. E aí ele teria se escondido numa casa. O dono dessa casa chamou a polícia, né? Por invasão de domicílio. Quando a polícia chegou lá, ele disse que ele estava se escondendo porque ele estava com medo de morrer. Ele já havia trabalhado como olheiro para essa facção. E, inclusive, ele teria ajudado a enterrar um dos corpos. E aí foi quando a polícia foi até lá. E aí ele mostrou o corpo que ele havia, né, ajudado a enterrar. E foi quando foi encontrado o primeiro corpo. Aí ele entregou outras pessoas envolvidas, que foram mais 4, né? Então, mas aí, segundo hoje repassado na coletiva, 2 desses foram liberados, né? Após não tiveram
provas suficientes para mantê-los Sim. presos, mas outros 2 aí continuam presos, né, e eles vão responder, estão respondendo agora por ocultação de cadáver, né, organização criminosa e ameaça, né. Então eles ainda não vão responder por homicídio, porque a polícia ainda não consegue comprovar que eles foram quem mataram essas pessoas. Sim, sim, entendi. Pois é, gente, vamos esperar com que a investigação avance, né? E as autoridades elas estejam realmente unidas para poder investigar isso aí. Não é normal isso acontecer aqui na nossa cidade, né, Dina? Sim. Então, tipo assim, você está vendo aí envolvimento de pessoas. Não estou falando, não estou querendo generalizar aqui, mas você está vendo venezuelanos atuando, né, nessa questão do crime, com um modus operandi que a gente nunca viu aqui atuar aqui em Roraima, né, usando terrenos públicos para poder enterrar gente e tudo mais. Realmente é muito preocupante, e até da forma como esses corpos eles foram encontrados, né, de mutilação e tudo mais. Esperar com que isso se avance e que os criminosos sejam presos e que as pessoas, as autoridades daqui do nosso estado realmente possam tomar alguma providência para poder colocar um controle nessa criminalidade, né? Porque infelizmente, a gente não vai acabar com a criminalidade, mas pelo menos amenizar essa situação e tentar garantir mais segurança, mais tranquilidade e paz para todos nós. Isso mesmo. E a gente continua acompanhando esse caso, a gente está com uma equipe lá de prontidão, né, para acompanhar caso outros corpos sejam encontrados. Então você pode acessar aí folhabv.com.br que a gente vai estar atualizando aí. Obrigado, Dina, pela tua participação. Até a próxima. Obrigada, boa noite, até a próxima. E olha, gente, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou nesta terça-feira, dia 21, por unanimidade, a redução de 3,12% do preço da conta de energia dos consumidores residenciais de Roraima. E essa medida vai começar a valer no próximo sábado. Os consumidores de baixa tensão, cujo grupo abrange residências, propriedades rurais e iluminação pública, vão sentir uma redução média de 3,10%. A tarifa para alta tensão, que é fornecida a indústrias, shoppings e supermercados, por exemplo, pode ser reduzida em até 6,13%. A queda média para as 213 mil unidades consumidoras roraimenses será de 6,70%. A diretora da ANEEL, Agnes Maria de Aragão da Costa, foi a relatora da proposta de reajuste tarifário anual negativo apresentado pela Roraima Energia. Ela considerou, por exemplo, a diminuição dos custos de transmissão e a quitação pela companhia das contas Covid e escassez. Essas contas foram criadas respectivamente em 2020 e 2022 e oneravam aí as companhias brasileiras em benefício dos consumidores. Segundo a diretora da ANEEL, as distribuidoras de energia elétrica ficaram desobrigados desse pagamento, de forma que os benefícios correspondentes devem ser repassados aos consumidores, disse ela em seu voto. E olha, gente, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos de Caroebe, aqui no sul do estado, publicou um edital de processo seletivo com 155 vagas temporárias para 6 cargos. E esses profissionais vão atuar em escolas e creches de 8 localidades na cidade do sul do estado no ano letivo de 2025. Os salários variam de R$ 1.518 até R$ 4.867,77 para a jornada semanal, que varia aí de 30 a 40 horas. O edital enfatiza que seletivados não têm direito à gratificação, 13º salário e férias proporcionais garantidas no plano de cargos, carreiras e remunerações da educação da cidade. As inscrições podem ser feitas nesta quarta-feira e quinta-feira, das 8 da manhã às 1 da tarde, na Escola Municipal Santa Brunhara Barbosa, em Caroebe, e o candidato deve apresentar envelope identificado com formulário de inscrição preenchido e assinado com cópias e originais de 10 documentos exigidos pelo edital. Os candidatos vão ser submetidos à análise de títulos e entrevista, e a convocação dos classificados será feita conforme a necessidade da Secretaria de Educação de Caroebe. No caso de preencher o total de vagas e ainda assim houver necessidade de novos servidores, a pasta poderá convocar os candidatos reservas. A gestão ainda poderá chamar aprovados de localidade distinta de Caroebe para ocupar vaga em outra que não conseguiu preencher. E a homologação final, o resultado final do seletivo vai ser divulgada no dia 6 de fevereiro,
nos murais da Prefeitura, da CEMED de Caroebe e da Câmara Municipal de Caroebe, além do site da Prefeitura, caroebe.rr.gov.br. caroebe.rr.gov.br, minha gente. Olha, vamos falar ainda de interior, para a gente fechar aqui, gente. O prefeito de São Luís do Anoá, Elias Berchorner da Silva, do Progressistas, conhecido como Chicão, que foi reempossado, aliás, recém-empossado como prefeito lá de São Luís, decretou o estado de calamidade pública financeira no município, após identificar inicialmente uma dívida de 37.600.000 reais, e ainda concluir que não há dinheiro suficiente para cumprir as obrigações da sucateada máquina pública da cidade. E aí, ele deve procurar a ajuda do governo do estado e da Assembleia Legislativa de Roraima. Esse montante apurado, só para você ter uma ideia, representa 40% do orçamento do município de São Luís e 21% do produto interno bruto da cidade, que na verdade é a soma de todas as riquezas, tudo que é produzido no município. E aí a cidade ela tem atualmente uma população estimada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 7.777 habitantes. Então, só para a gente ter um cálculo rápido, a dívida do município ela seria o equivalente a quase 5.000 reais por morador. O prefeito indicou o risco de interrupção total da prestação de serviços públicos, o que pode prejudicar a população local, e revelou a identificação de ao menos 8 dívidas, sem incluir os precatórios judiciais. E aí você inclui 10.859 mil reais em dívidas com o Instituto Nacional do Seguro Social, né, o Instituto da Previdência nesse caso. Eu falei 10 mil, acho que na verdade é 10 milhões, gente. 10.859.000 reais só com o INSS. Essa é a maior dívida do município hoje. Também identificou 9.898.000 reais em dívidas, débitos previdenciários com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mais 9.891.000 reais em contratos vigentes, incluindo de manutenção, sistemas e aluguel de imóveis, 3,5 milhões de reais de dívida tributária com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quase 2 milhões de reais em dívidas de salários e remunerações dos servidores municipais que estão atrasadas, né? Estão atrasados os salários nesse caso, mais de 1.600.000 reais de dívida com a Receita Federal, mais de 680.000 reais de consignados com a Caixa Econômica Federal, em dívidas nesse caso, além de 98.000 reais de contas atrasadas de novembro e dezembro com a Roraima Energia, a concessionária de energia que abastece São Luís também, todo o estado de Roraima, né, gente? E olha, o Chicão, ele disse que está triste com essa situação que encontrou nos cofres do município de São Luís. Ainda destacou que o Noticiário Nacional enfatizou que São Luís foi a cidade que mais recebeu emendas PIX no Brasil. Foram mais de 100 milhões de reais, gente, de recursos federais. Segundo ele, essa situação é inexplicável e que as pessoas podem até achar engraçado, mas não é. E aí, no decreto, ele também cita a existência de inúmeras obras paralisadas, oriundas dessas emendas e saldo insuficiente para finalizá-las. É inacreditável mesmo, olha, inacreditável. Porque foram emendas liberadas para o município, que ele diz aqui que não tem saldo suficiente para poder finalizar as obras. E a pergunta que fica, onde é que está esse dinheiro, gente? Onde é que estão tantos milhões de reais que foram alocados para o município de São Luís? Eu tenho uma profunda, eu posso dizer, um lamento pela população de São Luís, pelo que está passando agora. Os servidores que não tiveram nem o 13º salário pago, tampouco o salário de dezembro, gente. O salário está atrasado lá. É complicado realmente, é inacreditável que esse tipo de coisa esteja acontecendo. Lembrando que
a emenda PIX era para obras, né? Não era para salário, mas de qualquer forma é inacreditável que um município tão pequeno, uma população tão pequena, possa estar nessa situação. Tanto recurso que recebeu e está sofrendo uma situação seríssima dele. A sensação que eu, particularmente, tendo essas informações a meu dispor, é de que o prefeito anterior ele abandonou o município de São Luís na reta final do seu mandato. Abandonou, né? Não dava uma satisfação para ninguém, né? Para a população, para a imprensa aqui, que cobrou muitas das vezes as respostas sobre por que os salários estão atrasados. E aí a sensação que fica é de que o município de São Luís foi abandonado na gestão final do prefeito James Batista, né? Que eu acho que deveria ser muito responsabilizado pela situação que aconteceu. Que, inclusive, o prefeito atual, agora que acabou de ser empossado, por mais que ele lamente, ele, em momento algum, publicamente, ele falou que vai buscar responsabilizar essa situação, responsabilizar as péssimas ações do prefeito James Batista, que ficou 8 anos no mandato. Detalhe, o atual prefeito foi secretário municipal de saúde de James Batista, né? Então, assim, inclusive teve apoio do James Batista para poder se eleger. Então, o questionamento que fica, né, gente? O prefeito ele também tem que dar explicação para as pessoas, né? O ex-prefeito tem que pedir desculpas para as pessoas, pedir desculpas para a população de São Luís por conta desse descaso que ele fez com a população, né? Então é triste demais mesmo a população de São Luís estar sofrendo esse momento delicado lá, em que não tem nem patrulha mecanizada, nada, gente, está funcionando lá em São Luís. É complicado, que situação difícil, né? Sem contar as inúmeras obras inacabadas de recursos federais dessas emendas PIX de mais de 100 milhões de reais. E olha, gente, o prefeito, ele também se disse decepcionado com essa situação. Disse que, infelizmente, iria assinar esse decreto de calamidade financeira, inclusive já assinou, já publicou, inclusive, e prometeu honrar os pagamentos atrasados, incluindo de servidores. No decreto, o Chicão citou que a equipe de transição não conseguiu acessar qualquer documento, processo ou conta para um levantamento prévio da situação do município, dizendo que a equipe só teve acesso após o ato solene de posse do atual gestor, ou seja, a partir do dia 2 de janeiro de 2025. Olha, o Chicão foi secretário do James Batista, né? Então, o que eu fico pensando, poxa, será que ele não teve a oportunidade de cobrar o seu chefe? Eu sei que é complicado você cobrar o chefe, né? Mas eu fico pensando assim, nossa, eu acho que alguma coisa ele devia fazer, né? Pelo menos colocar isso em pauta para resolver uma situação tão complicada como essa, né? Então é difícil, né? Pelo menos publicamente a gente não teve informação sobre isso. Olha, ainda segundo o prefeito, nesse decreto, os secretários municipais não dispuseram de transição. Não teve transição em São Luís, né? De uma gestão para outra. Assim se mostra imprescindível a concessão de prazo razoável para que os mesmos possam verificar a licitude, a regularidade e o adequado cumprimento dos contratos firmados pelo município, bem como a possibilidade de liquidação e pagamentos pelos respectivos serviços e bens. Completou o prefeito nesse decreto, que também prevê, por exemplo, a criação de um comitê gestor responsável por avaliar em até 180 dias a possibilidade da calamidade continuar ou não. A medida suspende ainda o pagamento de horas extras aos servidores públicos municipais e a participação de funcionários em eventos, exceto em casos de serviços essenciais ou excepcionais. Deixar o meu lamento aqui para a população de São Luís e que possam passar aí por essa barra, né, com muita resiliência, né? Eu desejo também que as autoridades tomem alguma atitude, porque eu vejo que, de certa forma, não foi omissão somente da gestão de São Luís, mas sim autoridades que são pagas com dinheiro público para fiscalizar a situação em São Luís. Então, é no mínimo estranho o que está acontecendo lá em São Luís, né, uma cidade tão pequena que, apesar de uma população minúscula, que cabe, a população, no caso, estou falando do tamanho, né?
uma população que cabe no tamanho de um bairro aqui na cidade de Boa Vista, e que se demonstrou que esse prefeito que passou agora não teve capacidade de nem... Eu acho que ele não teria capacidade nem de ser presidente de um bairro, né? Porque, pelo amor de Deus, deixar o município dessa forma aí é profunda incompetência mesmo, né? Eu diria isso. Ainda querer emplacar aí no município vizinho a mulher dele como prefeita, né? Que situação, né? No mínimo inusitada isso. Olha, gente, esse é o desabafo de hoje. Fica o papo de redação encerrado aqui. Agradecer demais a companhia de vocês. Eu sou o Lucas Luquezzi. Agradeço demais a companhia de vocês em mais um podcast hoje, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes e companhia. Obrigado a você que ficou ligado até agora no podcast. Tem as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. Eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Qualquer coisa, você pode acessar o portal folhabv.com.br e também mandar mensagem lá pro nosso zap da redação 999715300. Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde, se Deus quiser.